Esse é o nosso ônibus, o abacatão do Me Chama Que Eu Vou. É só você chamar que a gente vai. Alô, Contagem, obrigado pelo carinho. Contagem que completa essa semana 101 anos de emancipação política. Um abraço a todos aí e eu recebo a comenda hoje, o mérito legislativo na Câmara Municipal em Contagem. Alô, João Lucas e Diogo, com o seu Pam Pararam Pam Pam, que é um sucesso absoluto no Brasil todo. Boa tarde pra você. Me chama que eu vou ao vivo. Depois do horário eleitoral gratuito, claro. E atenção, informação é aqui no Me Chama Que Eu Vou. Um caminhão carregado de terra bateu em 10 veículos no anel rodoviário em Belo Horizonte, sentido Vitória. O acidente foi na altura do bairro Betânia. Como sempre, o caminhão perdeu os freios. Põe na tela. O motorista do caminhão alega que ele transitava pelo anel rodoviário, no sentido Vitória, né? E aproximado do viaduto aí do bairro Betânia, transitando na faixa da direita, o caminhão perdeu os freios. Ele, preocupado em não atingir ninguém, ele jogou para o lado direito, quando o caminhão chocou na canaleta de águas pluviais e deslocou para o lado esquerdo, onde ele começou a colher os demais veículos envolvidos no acidente. Eu só olhei pelo retrovisor e vi o pessoal, os carros e um carro vermelho subindo, e aí só vi todo mundo empurrando todo mundo, e eu segurei minha esposa, falei com ela para segurar, que o nosso carro ia ser empurrado, e aí aconteceu. Eu tava vindo bem descendo a mutuca ali devagarzinho aqui, eu tava um rapaz que trabalha comigo aqui, tava comigo, a gente tava bem devagarzinho, eu tava segurando de terceira, segurando ele, e de repente parou, o cara freou na minha frente, parou de uma vez, segurou o trânsito de uma vez ali, eu tentei segurar ele, eu tentei amarrar aqui, cara, tentei pegar aqui, cara, eu tirei ele, tentei tirar ele pra direita, ele tava todo pra direita, tentei tirar ele pra direita, subi no canteiro dele ali pra sair do garrapamento, segurei ele, mas infelizmente não deu, aí o freio dele não deu, ainda baixei o mané dele pra ver se segurava, infelizmente não deu, mas graças a Deus não teve vídeo fatal, né? Olha aqui, o motorista não estava bêbado, o tacógrafo estava vencido. Mais um caminhão que perde os freios naquela descida do Betânia. Por que perde o freio ali? Segundo alguns engenheiros, inclusive já participaram no Brasil Urgente. É porque a lona vem desgastada lá do Rio de Janeiro, lá da região daquelas montanhas e serras. Chega ali, o cara vai pisar no freio, cadê? A lona já está acabada, olha lá. A sorte é que esse cara teve perícia e jogou pro acostamento para tentar segurar. Senão teria sido outra tragédia, como sempre, como sempre. E nada acontece ali naquela região, a não ser tragédias. As buscas foram suspensas e, mais uma vez, a ossada da Elisa Samúdio não foi encontrada. A polícia se mobilizou para vasculhar no antigo sítio do goleiro Bruno, em Esmeraldas, o possível local onde o corpo poderia ter sido enterrado, segundo informações dadas através do 181. Ontem, helicópteros da imprensa, policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiro, retroescavadeira e mais um montão de gente curiosa ficou atenta a tudo o que aconteceu. Detalhe, nenhum osso foi encontrado. Jacques Leal, me chama que eu vou. Era cedo quando viaturas da polícia chegaram ao sítio que pertenceu ao ex-goleiro Bruno, em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte. Presença motivada por uma denúncia anônima, recebida através do Disque Denúncia da Polícia Civil. Mas a vontade de investigar esbarrou na justiça. Era necessário um mandado para que os policiais tivessem acesso ao local. A utilização da ordem judicial acabou não sendo necessária. Um acordo entre o delegado que esteve à frente das investigações e o proprietário do sítio permitiu que os trabalhos de busca fossem realizados no local indicado pela denúncia anônima. No início da tarde, além do delegado, peritos do Instituto de Criminalística, acompanhados de homens do Corpo de Bombeiros, retornaram ao sítio com a intenção de iniciar os trabalhos. A princípio, nós vamos cavar aí para achar uma ossada. Temos que chegar no local para saber a situação. Passava das 2h30 da tarde quando o local indicado pela denúncia, localizado entre 2 palmeiras e um pé de bananeira, começou a ser escavado. Do alto, bombeiros orientados pela polícia faziam um trabalho de retirada da terra. Quase 1h30 de realização dos trabalhos de escavação no local, uma nova viatura dos bombeiros e outra da polícia chegaram ao sítio, agora acompanhadas de uma retroescavadeira, que inicialmente iria auxiliar nas escavações. Mas a máquina nem chegou a entrar em operação. Segundo o motorista, o advogado do sítio não permitiu que ela fosse utilizada nas buscas. Chamou lá, né, o civil, para ajudar a escavacar, qual bombeiro?
para ajudar a escavacar. Aí chegou lá, o advogado do sítio deixou entrar, né? Isso aqui, o senhor não tinha autorização? Estragar as laranjeiras, que tem. Já passava das 5 da tarde quando os trabalhos de escavação foram concluídos pela polícia. Segundo o delegado, a informação passada pela denúncia anônima foi seguida, mas nenhum vestígio que indicasse a presença de ossos humanos foi encontrado. Chegamos a 1,5 metro de escavação, não sendo nada encontrado, eu vou verificar com a minha chefia se há necessidade de novas escavações. Realmente existem as duas palmeiras, o corpo de bombeiro veio com a gente até o local, fizeram a escavação, né, e nada foi encontrado. Foi feito um acordo entre o condomínio, né, e o proprietário do imóvel. O proprietário facilitou bastante o trabalho da polícia, sem necessidade de mandado de busca e apreensão, e não tinha indício nenhum. O delegado de Esmeraldas deu por encerrados os trabalhos no sítio, que pertenceu ao ex-goleiro Bruno, e principal cenário do desaparecimento e morte da modelo. Verificando a chefia de polícia a necessidade de mais escavações, nós voltaremos aqui e procederemos às novas escavações. A princípio não haverá outro trabalho dessa natureza? A princípio não. Olha, esse caso virou novela em mídia nacional, uma novela mexicana, uma novela toda parecendo uma coxa de retalhos, tá? E o fato é o seguinte, muita gente quer aparecer nessa história. Mais do que isso, há uma necessidade aí de que as pessoas envolvidas e que estão presas abram o jogo o mais rápido possível, porque como diz o doutor José Arteiro, quanto mais tempo demorar, mais cadeia a turma vai tomar. Esse é o lema do doutor José Arteiro. Um abraço a ele aí, viu? Se alguém pensa que ele é bobo, não é não. Na hora certa ele vai abrir a mala e você pode saber que vai ter cadeia para todo mundo. E o ex-motorista do ex-goleiro Bruno disse que sofreu 2 atentados nos últimos dias. Segundo a polícia, o fato não tem nada a ver com as investigações do desaparecimento de Elisa Samúdio. A Camila tem informações. Esse cara andou conversando muito negócio de futebol, a turma arrastou o dedo nele. Me chama que eu vou, Camila! Durante todo o dia, a movimentação foi intensa aqui no Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa em Belo Horizonte. O delegado responsável pelo caso, Wagner Pinto, deu uma entrevista coletiva e disse que os 2 atentados ao ex-motorista do goleiro Bruno, Cleiton Gonçalves, não têm relação com o assassinato de Elisa Samúdio. Segundo o delegado, a tentativa de homicídio contra Cleiton partiu de 2 presos, conhecidos como 22 e Sombra. Já identificamos quem efetuou os disparos dele e por quais motivos. Eles estariam inconformados porque Cleiton teria envolvimento com um homicídio em uma churrascaria em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas ele continuava em liberdade, enquanto os 2, o 22 e o Sombra, ainda estão presos. Os atentados contra Cleiton foram praticados por um menor de 17 anos, que já foi identificado pela polícia. Ei, mas é encrenca uma atrás da outra, você percebeu? O cara tá encrencado, ao invés de procurar o caminho da casa dele, não vai pra boteco. E boteco toma cachaça, um escuta uma coisa, outro escuta outra, e aí a encrenca é na hora. Falar em encrenca, lá em Montes Claros tem 2 irmãos que são candidatos a vereador, e os 2 estão numa quebradeira de pau. Rapaz, os caras esquecem que são irmãos de sangue, e estão numa quebradeira danada. Eles falaram que não estão brigando um com o outro, não, mas não tá, hein? Cada um quer a mesma cadeira, rapaz. É coisa custosa. Eleições 2012. Fica de olho aí, abre o olho, hein? Abre o olho. As promessas estão acontecendo, um monte delas. Até de dar uma passeada de barco na Pampulha. Eu já convidei a turma para passear comigo de barco lá em 2014. E lá para 2030, nós vamos dar uma mergulhada lá na Pampulha de boca aberta. Só o jacaré consegue andar lá. Aliás, o jacaré não nada lá não, ele anda por cima do lodo da lagoa, né? Literalmente. Ó, o jacaré da Pampulha, que se transformou numa figura que aquela nave que vai lá, Curious, aquela que está lá em Marte, vai descer aqui para achar o jacaré na Pampulha também, no meio daquela gosma verde. Olha aqui, uma entidade que atende quase 200 crianças em Ipatinga, no Vale do Aço, pode ser fechada por falta de repasse de verbas da prefeitura da cidade. A Casa Esperança desenvolve projetos de inclusão social há 21 anos. Sem os serviços desta casa, centenas de famílias
ficarão desamparadas. É duro na tela. Pais de alunos e funcionários da Casa da Esperança estão preocupados. De acordo com a coordenadora da entidade, Maria Lúcia, a tia Lúcia, há 3 meses a casa não recebe os recursos da prefeitura destinados aos projetos Desafio e Escola Inclusiva. No total, cerca de 180 alunos deixaram de ser atendidos. Maria das Graças e Ronaldo trabalham fora e reclamam por não ter onde deixar os filhos. Em casa a gente está perdido, porque não tem o que fazer. E eles ficam em casa todo dia perguntando que dia que eu volto, que dia que eu volto. E a gente sem saber o que responder. É a falta de apoio que a gente tem, porque antes, quando estava aqui, tem um companheirismo da escola com a creche, aonde a gente acompanha a criança mais de perto. Eu nunca vi a casa numa situação tão deprimente. Para os trabalhadores da casa, eles comentam comigo: tia Lúcia, parece que hoje é domingo, parece que é sábado, porque de segunda a sexta nós tínhamos mais 180 pessoas aqui dentro. Além desse convênio, a entidade tem outro que mantém há 21 anos o atendimento a pessoas portadoras de sofrimento mental, que também está sem receber recursos desde maio. Com a falta do repasse, os funcionários da área de saúde tiveram que ser dispensados, o que comprometeu os atendimentos com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e dentistas. Com a dificuldade financeira, a entidade foi obrigada a vender um dos veículos para quitar a dívida com funcionários. O projeto Esperança Circo Show, em que os deficientes são estimulados a vencer barreiras e desenvolver a autoestima, também está parado. Não existe como fazer Esperança Circo Show, porque cadeirante, paralítico, não dança sozinho. Ele precisa daquele que não é paralítico para que sejam as pernas dele, os braços dele. Então, Esperança Circo Show está parado. O valor do repasse atrasado chega a quase R$180 mil. No exato momento em que as campanhas buscam apoio para fazer inclusão social e para retirar a criança da rua, para fazer escola integral, eu tenho que, lamentavelmente, fechar 2 projetos e colocar essas mesmas crianças na rua. Então, eu não tenho uma medida para compreender isso. Eu não alcanço essa compreensão ainda. Vou continuar com esperança e aguardando uma solução. Você percebeu o rosto dessa senhora? O de uma pessoa que quer o bem do próximo? Você percebeu isso? Coisa que você não percebe em muitos rostos de políticos no Brasil. Em nota, a Prefeitura de Ipatinga informou que trabalha para cumprir o repasse das verbas e seguir o orçamento que anula. Ela tem que seguir o orçamento dentro da lei. E que está empenhada para resolver o impasse o mais rápido possível. São 3 meses de atraso. Você sabe o que eu consigo ficar aqui pensando no dia a dia? Minha cabeça fica quase que perdendo o controle total. Desvio de verba do mensalão. Desvio de verba na saúde. Desvio de verba na segurança pública. Corrupção uma atrás da outra. E não se tem dinheiro para tocar obras assistenciais que relativamente o custo é baixo e que ajuda um monte de gente. O cara desvia verba para comprar lancha, iate, viagem para a Europa, perfumes caros para a mulher dele e para as outras, porque o cara que é bacana tem um monte de mulher por trás dele. E não tem piedade desse povo aí. Você pensa que o Marcos Valério, ele tem piedade do povo brasileiro? Ele está pouco se lixando. Eu não quero nem saber se ele tem filho, se ele tem mulher, se ele tem mãe, entendeu? Eu quero que ele tome uma cadeia pesada. Eu acho muito difícil, porque a gente é desse tamaninho perante de um cara que leva uma grana preta para os cofres dele.